Deixa eu pegar aqui. Tinha várias. O senhor vai querer que todas aquelas questões a gente expresse ela no LT Space? Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Notas V2. Trabalho, circuito CC. Tem esse aqui, que é a lista 3, né? Que teve uma lista 1, não foi? Ah, Sim, a são dois lista. trabalhos só, né? É a lista 2 e a lista 3 só, né? Sim. Isso, não, são todas as questões, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu compartilhar aqui a janela do PDF. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó, vale 8 pontos, né? Aqui, pessoal, ó, ficou esse 4 pontos aqui, porque eu esqueci de alterar aqui. Eu peguei o mesmo modelo do trabalho da V1, né? Aí faltou alterar isso aqui, ó. Aqui tem 4, mas desconsidere esse 4 aqui, ó. O trabalho vale 8, né? Porque tinha um trabalho inicial que a gente passou valendo 2. Aí esse aqui vale 8. Isso aqui é porque eu esqueci de tirar. O negócio que eu já gerei os PDFs. Aí E já postei os PDFs. Eu tô com o maior receio de. Só por conta de alguma coisinha, né? Eu acabar quebrando lá o trabalho. Assim, quando eu for postar, não sei se ele vai postar por cima. Lá no. Eu acho que eu vou deixar assim, porque aqui em cima tá 8, né? Então. Aí aqui, ó, você tem aqui dois ampiopes em cascata, né? Você tem aqui um inversor. Você tem aqui um não inversor, né? Ó. Aí você tem aqui um bufferzinho, um circuito. Aqui você já tem que avaliar, né? Pode ser um subtrator esse aí. Tem fontes nas duas entradas, né? Então tem que expressar aqui. Mas observe que todos eles você faz a simulação. Na última aula a gente fez bastante simulação. É bem rápido de se fazer essas simulações, né? Então seria para todas as questões mesmo. Aqui, ó, eu mostro na questão, tem um conhecimento adicional, mostrando um ampiop, ó, na letra A, como é que é o modelo em circuito equivalente dele, ó, que usa uma fonte, ó, essa fonte aqui é uma fonte dependente, né, ó, uma fonte de tensão dependente de tensão, ó. Ou seja, um ampiop, né, para eu modelar ele, eu preciso usar em nível de circuito uma fonte de tensão dependente de tensão. Aí tem o circuito C aqui, ó, que quando a gente substitui nesse circuito C esse modelo, aí vai me dar esse. Calma aí, cadê aqui? Na quarta, né? Aqui já é a quinta, né? Aqui é a quarta. Então ele pede aqui, ó. Então, para o circuito C, calcule o valor de R-load, né? Então, para o circuito C, calcule o valor do R-load aqui, ó. Aí tem que ver, né? Tem que ler direitinho a questão. O que ele está pedindo, né? Então tem aqui, ó, por exemplo, o circuito amplificador não inversor pode ser representado na figura abaixo, ó. O amplificador não inversor também representado com uma fonte de tensão dependente, né? De tensão, ó. Só que o ganho é diferente, né? Ó. O ganho desse aqui de cima, opa, cadê? O ganho desse de cima, ó, é na configuração de inversor, né? A polaridade está oposta, ó, e aqui é o ganho do inversor, que é RF sobre R1. Aqui já é o modelo do não inversor, ó. A polaridade não está oposta, a polaridade segue a mesma polaridade da tensão de entrada, ó. E o ganho é 1 mais RF sobre RI, né? Então, só mostrando que a gente pode substituir. Se eu substituir esse circuito equivalente nesse amplificador operacional aqui, aí eu vou obter esse circuito aqui de baixo, ó. E aí ele pede para fazer algumas coisas aqui, inclusive simular. A simulação é o mais simples, sabe, pessoal? Porque
se você seguir aquele vídeo lá que a gente fez várias, né, é um negócio bem repetitivo. O Ampiop é o mesmo modelo, né? Esse aqui, ó, não tem tensão, tá vendo? Ó? Não tem tensão de alimentação positiva nem negativa. Lá no LT Spice tem esse Ampiop também, que é o mais básico ainda, né? É o ideal mais básico que tem. Se não, você pode usar aquele que tem as alimentações e bota um valor de 20 volts para as alimentações, né? Que é suficiente. Então tá aí, ó, são 8 questões, tá? Aí você vai ter 8 simulações, né, para fazer. O bom é que vocês ganham habilidade aí nas simulações em usar o LT Spice. Você pode seguir lá o que a gente fez naquele último vídeo. Beleza? Deixa eu ver aqui qual foi a outra lista. A outra lista, acho que foi essa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, é não. Aí tem uma outra lista valendo 2 pontos, né? Que a gente, provavelmente eu passei, que eu não estou lembrado agora, eu não estou achando aqui na pasta, mas foi sobre os teoremas de rede, né? Então vamos fazer algumas questões de teoremas de rede aqui. Deixa eu compartilhar aqui a lousa. Não foi de teoremas de rede, né? Eu acho que eu peguei umas questões do livro e Isso, separei. professor, foi teorema de Stephan, de Norton. Pronto. Então vamos fazer umas aqui. Só procurar aqui a lousa, tá aqui. Aí vamos fazer algumas. Mas não lógico, não das que eu passei para vocês, né? Mas que a gente possa Já encerrou o prazo se de lembrar. entrega, professor? Eu acho que eu aumentei, não? Eu acho que eu aumentei para minhas 3 turmas. Eu dei um prazozinho a mais. Eu tinha visto que tinha muito, assim, poucas pessoas entregaram, né? Aí eu estendi um pouquinho o prazo das 3 disciplinas que eu tô, sabe? Que nem na V1, né? A gente estendeu um pouquinho o prazo, né? Lembra? Agora na V2 estendi um pouquinho também. Sim, sim. Espero que mais gente entregue. Tomara que todo mundo entregue, né? Todo mundo que entregou a V1. Vocês estão conseguindo ver minha luz? Ainda não, né? Então? Então, né? Tá um retângulo aqui vermelho, então acho que vocês estão vendo. Aqui tá aparecendo. Tá, né? Pronto. Então, vamos colocar aqui, hoje é dia 20/5. Então, análise de circuitos CC, né? Então, a primeira questão que a gente vai fazer, eu vou escrever ela aqui, ó. É para achar o equivalente de TVNAND, tá? Então, o equivalente de TVNAND e a tensão VAB. Uma tensão VAB. O circuito é esse aqui, ó. Vamos começar com uma questão pequenininha para esquentar os motores, né? Então tem esse resistor, um resistor aqui, uma fonte, ó. Aí tem um resistor de 1K aqui e um resistor aqui. Esse aqui é o RL, o resistor RL, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Esse resistor é de 1,5K. Esse resistor aqui é de 6,8K. Esse da direita, 1,2K. Esse de baixo, 1K. E essa fonte é de 8 volts. Aí ele quer, ó, o equivalente TVNAND e VAB. Está considerando a carga como sendo esse resistor aqui, ó. Então, quais são os passos para a gente fazer o equivalente TVNAND? Tem 2 passos. Não precisa ser nessa sequência, né? Eu posso primeiro, em ambos os passos para o TVNAND, eu vou desconectar a carga, né? Assim. Então, meu circuito vai ficar assim, ó. Desconecto a carga. Professor, mas a gente fez geralmente a carga do lado direito, mas tanto faz, a carga pode estar em qualquer lugar, inclusive naquela primeira lista, a primeira questão, lembrei agora, né? A primeira questão, ela tem a carga
pede para considerar 3 cargas diferentes no mesmo circuito. Então, essa aqui, a carga está aqui na parte esquerda superior, né? Superior esquerda. Que é esse RL aí, ó. Então, 1,2K, 8 volts, aqui 1K. Repetiu o circuito, ó. Aí eu vou tirar a carga agora, ó. Tira a carga, né? Porque eu quero calcular o TVNAM. Então, ó, a minha carga abriu aqui, ó, entre A e B. E o que eu tenho que fazer? Para calcular o R de TVNAM, digamos que eu queira achar o R de TVNAM. Para eu achar o R de TVNAM, eu tenho que zerar as fontes, né? Então, ó, essa minha fonte aqui de tensão, quando virar 0 volts, ela vira um curto, né? Ó. E aí eu tenho um curto assim, ó. Então, quem é a minha resistência de TVNAM? É a resistência entre A e B. Se você observar aqui, ó, aqui esse ponto é A, esse ponto aqui também é A. Esse aqui, ó. Esse ponto é B, esse ponto bem aqui também é B. Aqui, ó, eu não consigo levar o A porque tem um resistor impedindo, não consigo levar o B porque tem um resistor impedindo, ó. Então aqui eu tenho que chamar de C, né? Então se eu quiser saber a resistência entre A e B, eu posso até redesenhar o circuito. Eu posso botar aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Então esse de 1K está entre A e C. Esse de 1,2K está entre B e C. Esse de 6,8K também está entre B e C. E aí fica até mais claro nessa segunda figura que entre A e B eu tenho, ó, o resistor de 1K em série com essa associação em paralelo. Então meu resistor de TVNAM vai ser 1K, como é em série, é mais. E o paralelo desses dois, ó. O paralelo é o quê? O produto pela soma. Então, é 1,2K, produto, né, vezes 6,8K, dividido por 1,2K mais 6,8K. Se eu for fazer essa conta aqui, ó, acho que é melhor compartilhar aqui o meu desktop para vocês verem, né? Vamos compartilhar aqui o desktop. Vixe, eu nem comecei a gravar, comecei? Não, gravei, graças a Deus. Às vezes eu esqueço isso. Mas vamos aqui. Vamos compartilhar aqui, ó, o desktop, para a gente puxar aqui a calculadora. Então, o produto pela soma, né? É 1,2 vezes 10 a terceira, né? 1,2K, 6,8 vezes 10 a terceira. Esses dois números eu faço o produto. Aí eu vou dividir por 6,8 mais 0,2 dá 7. Mais 1 dá 8, né? Então, dividido por 8K. Vai me dar aí, ó, 1,02K, concorda? Esse resultado, ó, 1020. 1,02K. Ohms, né? Então, esse é o R de TVNAM. Aí, se eu quiser o VAB, ó, eu tenho que transformar primeiro esse circuito aqui todinho, né, no equivalente TVNAM. A gente já achou o R de TVNAM. Agora eu preciso do V de TVNAM, né? O V de TVNAM, eu considero a fonte. Então, ó, aí eu já não posso fazer um curto, eu tenho que considerar a fonte aqui. Vou tirar essas letras aqui, ó, porque elas só me ajudaram para eu fazer essa figura aqui de cima, né? Aí eu preciso do quê, ó? Eu preciso do VAB. Essa tensão aqui de cima, ó. O circuito não está aberto aqui, ó. Então qual é a corrente que circula aqui? Zero. Né? O circuito está aberto. A corrente precisa de um caminho fechado para circular. Então esse ponto A, desse jeito aqui, ó, como não tem corrente, não tem queda de tensão nesse resistor.
Então, esse ponto A bem aqui é esse ponto A, é esse mesmo ponto A aqui. Observe que agora eu não estou usando o A e o B para circuito aqui, para calcular o R de TV não. Nós estamos no V de TV não, tá certo? Como não tem queda de tensão aqui, ó, então esse resistor é só um fio. Então, esse ponto A eu posso trazer bem para cá. E se você observar, ó, a minha tensão entre o ponto A e o ponto B, ó, entre o ponto A e o ponto B, é a tensão em cima desse resistor de 1,2K, ó, concorda? Em cima, é a tensão em cima desse resistor aqui, ó, de 1,2K. Então, se eu souber a tensão aqui, ó, no de 1,2K, eu vou ter a tensão VAB, que é o V de TVNAN, que é a tensão de circuito aberto, né? Então, ok, se não tem corrente, a corrente aqui é zero, então eu só vou precisar resolver esse circuito aqui, ó. Então, quanto é essa corrente aí? A corrente é a tensão, que é 8 volts, né, ó, sobre a resistência, lei de Ohm, né? Aqui, ó, tem um circuito sério, então é 6,8K mais 1,2K. Ou seja, é 8 sobre 8K, né? A gente já tinha feito essa conta aqui. Ou seja, dá 1 miliampere. E aí o meu V de TVNAN ficou fácil agora. Porque eu já percebi do circuito que meu V de TVNAN é a tensão entre A e B, que é a mesma tensão que está aqui, ó, em cima desse resistor aqui, ó, de 1,2K. Né? Professor, mas essa tensão VAB também é a tensão que está sobre a soma da tensão de 8 volts mais esse resistor de 6,8. Você pode fazer assim também, só que aí você vai fazer uma continha a mais, né? Você vai ter que somar duas tensões, você tem que calcular você teria que calcular essa tensão no 6,8 e depois fazer a associação com essa fonte, né? De 8 volts. Eu vou fazer pelo mais fácil. Se isso aqui está em paralelo com isso, então a tensão dos dois lados paralelos é igual, né? A característica. Então a minha tensão de TVNAN vai ser 1,2K vezes a corrente. É 1,2K vezes 1 mili. O K corta com mili, vai me dar 1,2 volts. É a tensão de TVNAN. Só que ó, o V de TVNAN, né, é o VAB, né? O V de TVNAN é o VAB. O mais é aqui e o menos é aqui, ó. Mas quando eu desço aqui o A não é o mais, né? E o B não é o menos, eu vejo que o mais e o menos estão opostos aqui, ó. Não estão? Onde eu tenho o V de TV não negativo, a tensão no 1,2K é positivo. Ó. E onde no 1,2K é negativo, no VAB é positivo. Então, eu posso dizer que o VAB é o negativo da tensão no resistor de 1,2K. Então, na verdade, o meu V de TVNAN, ele é menos 1,2 volts, tá? É menos, tá bom? Que, ó, a gente nota que as polaridades da tensão de TVNAN e da tensão da carga aqui, ó, da tensão são opostas. Então, se a tensão aqui no 1,2K deu 1,2 volts, então a tensão de TVNAN tem que ser o oposto, né? Então, eu acrescentei aqui o sinal de menos, tá? Você pode até colocar recursivamente aqui, ó, ou retroativamente, né? Muito bem, então já descobri quem é o meu circuito equivalente TVNAN, agora é só calcular o VAB que ele quer. Professor, mas o VAB não é a tensão de TVNAN? Não, ele quer o VAB com a carga inserida, ele quer nessa condição, ó, que foi a figura que a questão deu. Né? Então, quem vai ser o VAB nessa situação? Vai ser o RL vezes a corrente que está passando aí. Então, só que agora eu vou substituir tudo isso aqui, ó, pelo TVNAN que eu acabei de encontrar, né? Então, eu tenho aqui o meu ponto A, tenho aqui o meu ponto B. Ó. Entre o A e o B, eu vou ter o resistor de 1,5K, que é o RL, né? Ó. 1,5K, que é o RL. E antes do A e B, eu vou ter o equivalente TVNAN. O equivalente de TVNAN tem a resistência de TVNAN, que é 1,02K,
E o meu V de Thevenin, que é negativo, né? Então, na verdade, o V de Thevenin, a tensão é para baixo, ó, de 1,2 volts. Eu poderia botar ela para cima, né? Assim, ó, com o polo positivo para cima e botar menos 1,2 volts, ou já inverter a polaridade e tirar o sinal, tá? Que foi o que eu fiz. Inverte a polaridade, eu boto o mais embaixo aqui e o menos em cima e já troco o sinal, tá bom? Aí ficou fácil agora, ó. Então, quem vai ser a minha tensão AB? Eu posso usar aqui, ó, o circuito série, né? Como a gente está com pouco espaço, vamos fazer de uma forma mais simples. Vamos usar o divisor de tensão. Está com pouco espaço. Então, o divisor de tensão é mais enxuto, né? Para eu calcular essa tensão VAB. Então, quem vai ser aqui o VAB, né? Pelo divisor de tensão, é a resistência onde eu quero a tensão, 1,5K, dividido pela resistência total, que no caso é a soma das duas, né? 1,02 mais 1,5 vai dar 2,52, né? Essa soma, vezes a tensão da fonte, que é 1,2 volts. Então, meu VAB, ó, a gente tem que fazer essa conta aí. Então, deixa eu compartilhar aqui o meu calculadora. Vai dar o seguinte, ó, 1,5 vezes 10 a terceira. Eu vou multiplicar por 1,2, dá isso, e dividir por 2,52 vezes 10 a terceira. Dividido, ó. Aí vai me dar uma tensão de 0,714 volts. 0,714 volts, né? Ó, 1,02 vezes 10 a terceira, mais 1,5 vezes 10 a terceira. Aí eu somo, né, o denominador, 2,52K, ok. Inverto, né, esse denominador, multiplico por 1,5K vezes 10 a terceira, vezes, e vezes 1,2. 1,2 vezes 0,714. Né? 1,5. Deixa eu ver só. Não bateu com o meu gabarito aqui, que foi que eu fiz errado, hein? Não bateu com o gabarito que eu tinha feito antes. Ah, pessoal, já sei o que foi aqui. Onde é que foi o erro? Ó, teve um errinho aqui, ó. Essa conta aqui, ó, que eu fiz, eu não somei com esse 1K, ó. Então aqui, na verdade, ó, não é 1, é 2, né? Que eu tinha que somar com esse 1K. Então por isso que não bateu a resposta, ó. Aqui, ó. Então é 2. O R de TV não é 2, ó. Então aqui é 2 também, tá? Vou fazer antes, né? A conta que a gente já bate e já corrige, ó. Então aqui é 2, o R de TV não. Aí fica assim, ó. Então como aqui é série, eu vou somar mais 1, né? 2 aqui vai dar 3, ó. Bem aqui, ó. Aí vamos fazer essa conta de novo, tá? Então fica, ó. 1,5 vezes 10 a terceira, vezes 1,2, dá 1.800, 3,52 vezes 10 a terceira, eu divido esses valores, né? Ó. 0,511, aí bateu com o meu gabarito aqui. Ó, que eu tinha feito antes, né? Então pronto, o errinho foi só esse, ó. Esqueci de somar com um K. Ok, pessoal. Então vamos lá, vamos para a próxima. Mas aqui eu acho que deu para verificar ó, que o que é a característica principal que vocês vão precisar lá para aqueles primeiros exercícios da lista, né?
é que independente de onde esteja a carga, ou o que seja a carga, né, você vai ter que desconectar ela para calcular o TVNAM. Então, digamos que a carga lá tem uma fonte, tem problema? Tem não, você vai tirar a fonte fora, né? E para calcular o TVNAM, você tira a carga aqui todinha fora. Se tiver uma fonte aqui, sai fora. Se tiver uma fonte de corrente, cai fora também. O que tiver sendo considerado como carga, você tira. Aí calcula a resistência TVNAM e a tensão de circuito aberto sem a carga, né? E aí no final você insere de volta essa carga, ó, né? Você não vai usar ela para fazer as contas. Você vai inserir ela no final. Tranquilo, pessoal? Ok, né? Ninguém escreveu. Muito bem, vamos para a próxima. Vou fazer uma de Norton. Vou fazer essa aqui, ó. Então, 2. Ixi, peraí. 2. Calcular o equivalente de Norton. Calcular o equivalente de Norton em A e B. Também em A e B. Aí o circuito é esse, ó. É um circuito um pouquinho maior esse. Vamos lá. E ele é interessante porque também a carga não está naquele modelo padrão do lado direito, sabe? Ela está aqui, ó, no meio. Então tá aqui, ó, e tem uma fonte, né, na carga, ó. 22 ohms, 5 volts, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, ó. Essa resistência de cima é 18 ohms. Aí aqui embaixo, ó, tem uma fonte de corrente. Aí tem um resistor aqui de 4 ohms. Aí tem um resistor na transversal aqui, assim, de 16 ohms. Um resistor aqui embaixo, junto com uma fonte de 8 volts, 16 ohms. Pronto. Aí o que ele quer? Ó? Só isso mesmo. Ele quer que a gente calcule o equivalente de Norton em AB. Então, o equivalente de Norton, a gente faz a mesma coisa, né? A gente retira a carga. Ó. Tá vendo que a carga aqui é um resistor e uma fonte de 5 volts, né? Cai fora isso aqui. Eu vou retirar. Por quê? Porque eu vou calcular o equivalente. O equivalente é o circuito que está fora da carga, né? É o que não é carga. Então, eu vou trazer bem para cá que eu posso precisar já já de novo. Então, ó, tá aí para eu calcular o equivalente de Norton. O R de Norton é a mesma coisa do R de Thevenin. O R de Norton é igual ao R de Thevenin, né? Aí quais são os passos? Zera, né? As fontes. Então observa, ó. Essa fonte aqui zera, né? Fica aberto, ó. Essa fonte aqui vira um curto. E aí eu tenho o quê, ó? Entre o meu A e B, se eu for olhar aqui, ó, aqui é A, né? Aqui é A, aqui é B, ó, que é o mesmo ponto B aqui, ó. Aqui também é B, aqui também é B. E aqui é o ponto C. Então, se eu for querer redesenhar para ficar mais fácil de ver, eu vou querer a resistência entre A, deixa eu botar mais para baixo, entre A e B, né? Mas no meio tem um ponto C. E aí vamos ver quem são as resistências aqui, ó. 18 ohms, esse aqui está entre A e B. Então, entre A e B, eu tenho de 18 ohms. Aí aqui, ó, entre A e C, eu tenho esse aqui, ó, de 4 ohms. Aqui, ó, entre C e B, eu tenho de 16 ohms. Aqui entre C e B, ó,
eu tenho outro de 16 ohms. Então, já botei esse de 4, já botei esse de 18. Botei todos, né? Então, eu posso calcular quem é a resistência total agora, né? Que é a resistência de Thevenin, que é a mesma resistência de Norton. Então, a resistência de Thevenin vai ser o quê, ó? Observe que esses dois aqui, resistores, deixa eu botar até de vermelho. Esses dois resistores aqui, ó, são iguais e estão em paralelo. Qual é a fórmula quando eu tenho resistores iguais em paralelo? Eu pego o valor de um e divido pela quantidade, tem 2. Então, esse equivalente aí, ó, vai me dar só um de 8 ohms, né? Aí esse de 8, ó, tá em série com esse de 4. Então, eu tenho esse, deixa eu até limpar aqui. Eu tenho essa situação aqui, ó. 8 em série com 4 vai me dar 12, né? Então, aqui entre A e B eu tenho 12, nesse caminho aqui 12, ó. E nesse caminho de fora eu tenho 18. Então, entre A e B, eu tenho 12 em paralelo com 18. Então, meu R de Thevenin vai ser o produto pela soma. Então, meu R de Thevenin vai ser 12 vezes 18. 12 mais 18. Aí eu divido, né? Ó, aqui é 216, é 12 vezes 18. O 30 é 12 mais 18. Eu divido os dois, ó. 7,2. Essa é a resistência de Thevenin. 7,2 ohms. Ok, aí eu vou voltar à fonte, ó. Tem que voltar às fontes, né? Então, aqui tinha uma fonte de corrente, que é para a direita, né? O valor dessa fonte de corrente, pessoal, é 300 miliamperes. E aqui eu tenho uma fonte, ó, de 8 volts que já está aí. O que é que eu preciso agora? Eu preciso fazer o quê? Para calcular. Aqui eu fiz o R de Norton, né? Para o I de Norton, a gente tem que fazer um curto, né? Curto na carga. Então aqui eu vou traçar um curto, ó. O meu I de Norton é essa corrente de curto aqui, ó, a corrente no curto. Só que quando eu passo esse curto para calcular a corrente de Norton, né? O que que acontece? Esse A e B foram curto-circuitados, né? Então, ó, qualquer corrente que venha desse circuito aqui de baixo, tentando vir aqui para cima, não vai ir para cima. Por quê? Porque eu tenho um curto-circuito aqui, ó, que é um caminho de baixa resistência, a resistência zero. Então, qualquer corrente que chegue por aqui, ela não vai querer subir para cá, ela vai querer vir por esse caminho que é de menor resistência, resistência zero. Da mesma forma aqui, se qualquer corrente que porventura pudesse vir por aqui, ela nunca ia subir para cá, porque com esse curto, ela vai preferir vir para o curto, né? Passar por aqui, pelo curto. Então, se não tem corrente vindo para cá, esse resistor está fora, ele está desligado, né? Não tem corrente, então esse resistor aí está fora. Então, quando eu coloco aqui o curto para calcular o I de Norton, meu circuito fica só esse de baixo aqui, ó. E aí eu preciso calcular a corrente de Norton. Aí eu pergunto para vocês, vocês preferem fazer por nós ou malhas, hein? Eu tenho por malhas, ó, como esse 18 está fora, eu vou ter essa malha aqui e essa malha aqui, né? Ó. Se eu fizer por nós, eu tenho que botar a referência em algum ponto e sair botando os outros pontos aqui, né? Aqui, tensão, tensão aqui, uma tensão aqui. Eu acho como por malhas, eu só tenho 3 malhas, é mais fácil fazer por malhas. Então essa aqui seria o I1, essa aqui seria o I2 e aqui seria o I3, a de baixo. Então por malhas eu vou ter I igual a V
Minha matriz R é 3 por 3, então, soma das resistências da malha 1. 0, né? R11. R12, resistências entre a malha 1 e 2. 0 também. R13, resistências comuns da malha 1 com a malha 3. 0 também. R21, que é esse aqui. R21 é entre a malha 2, que é essa aqui, ó, e a malha 1, né? Ou seja, não tem resistência. É 0. R22, que é aqui, ó, R22. Então, a soma das resistências da malha 2 é esse 16 mais 4, né? Que vai me dar 20. E R23, que é bem aqui, R23, é a resistência entre a malha 2 e a malha 3. Ou seja, esse 16, né? Aqui, ó. Então, vai vir para cá menos 16. Aqui, R31, bem aqui, ó. Entre malha 3 e malha 1. É esse mesmo valor aqui de cima, também é 0. R32, 32 é malha 3 e malha 2, é esse 16 aqui. Só que vem para cá menos 16. E malha 33, aqui eu tenho 16 mais 16, né? Ó, 32. Isso vezes I1, I2 e I3. Aí vamos lá, as tensões de malha, né? Ó. Aqui, as tensões na malha 1. Então, na malha 1 eu tenho a fonte de corrente, né? Então, a seta está para a direita, então o mais é aqui, porque a corrente sai da fonte pelo positivo, e o menos é aqui. Como eu não sei a tensão dessa fonte de corrente, eu vou chamar de Vx, né? Então, eu perco Vx. Então, vem para cá, menos Vx. Na malha 2, malha 2 é essa aqui, ó. A malha do I2, né? Aí eu vou percorrer aqui, ó. Eu vou do menos para o mais nessa fonte de corrente. Qual é a tensão da fonte de corrente? X. Então, menos para o mais, eu tenho uma elevação, né? Uma elevação de... Então, vai ser aqui mais Vx. E aqui na malha 3, fontes, né, de tensão da malha 3, eu vou ter aqui, ó, percorrendo a malha com a corrente I3, eu vou do mais, que é o traço maior, para o menos, que é o traço menor. Uma queda de 8 volts. E só tenho essa fonte na malha 3. Então, aqui é menos 8. Eu tenho mais Vx, menos Vx. Ó. Eu vou somar essa de cima com a de baixo. Vai ficar assim, ó. 0 mais 0 vai me dar 0. 0 mais 2 vai me dar 2. 0 mais menos 16 vai me dar menos 16. A linha de baixo eu não vou mexer, então é 0 menos 16 e 32. Aqui 1 e 2, aqui 3. Aí eu vou ter menos Vx com mais Vx, vai me dar 0. Aqui menos 8. Ó. Perdi uma linha, né? Quando eu somo duas linhas, eu perco uma linha. Então, tem que ir lá no Vx e encontrar essa linha. Aí vamos aqui para o Vx. O Vx é essa fonte de corrente aqui, ó. Né? Então, tem que achar uma equação de corrente nesse Vx aqui, nessa fonte de corrente. Qual é a equação que eu encontro aqui? A fonte de corrente não está para a direita, né? Então, vai ser ó, o I2, né? Menos o I1. Para dar essa seta para a direita, eu vou ter o I2 menos o I1. O I2, ó, menos o I1 vai me dar quanto? 300 miliamperes. Então, o I2 menos o I1 vai me dar 300 miliamperes.
Essa é a equação auxiliar que eu tiro dali. Então, meu I1 é negativo, ó, menos 1. O meu I2 é 1 vezes I2. Meu I3 é 0. Isso vai me dar 300 mili. E aí eu resolvo esse sistema. Então, vamos aqui, ó. O sistema está pronto para resolver. Verde, matriz. Primeiro elemento, menos 1. 1, 0. 300 mili, né? 0,003, né? Opa, 300 mili. Não é isso não. Agora eu fiz alguma coisa errada aqui. 300 mili, né? 300 vezes 10 a 3 negativo. 0,3, né? Mili. 0,3. Seta para baixo. Próxima linha, 0. 2, né? Aqui, ó. 2 menos 16, né? Vamos lá. 0, 2, 16 negativo e 0. Terceira linha, 0 menos 16, 32 menos 8. 0 menos 16, 32 menos 8. Terminei de entrar no sistema, dou um Enter final, aperto MTH, MAT, FACT, RREF. Aí me deu o seguinte aqui, ó. Aqui, ó. Espera aí. Aqui, pessoal, vamos lá. Ó, aqui teve algum probleminha também, né? Aqui, ó, sumiu o 0 aqui, não foi, ó? É o 22, é 16 mais 4, né? Eu devo ter apagado sem querer, né? O 0 lá, ó. 16 mais 4 é 20, né? O 22, ó. O 22 é aqui, ó. Então aqui é 20, aqui é 20, ó. Vou ter que fazer novamente aqui, ó. Então, 1 negativo. 1. 0. 300 mili. Eu tô apagando sem querer as coisas aqui, né? Não sei como. 300 vezes 10 a 3 negativo, ó, 300 mili, 0,3. Seta para baixo, 0, 20, 16 e 0, segunda linha, né? Terceira linha, 0, 16 negativo, 32, 8 negativo. Aí RF, pronto. Aí aqui, ó, meu I1, que é a corrente da malha 1, essa corrente aqui, menos 0,63. Uma dízima periódica no 3, né? Ó, vai se repetindo 3. O I2 me deu, seta para baixo, ó, menos 0,3. Também uma dízima periódica no 3. O I3 já me deu, ó, seta para baixo, menos 0,42, eu vou arredondar aqui, ó. 0,42. Tudo em amperes, né? Corrente. Ok, então eu já tenho o R de Thevenin, que é o mesmo R de Norton, né? Então eu já tenho o R de Norton, que é 7,2 ohms, que é o mesmo R de Thevenin. Quem é o meu I de Norton? Meu I de Norton, ó, é essa corrente bem aqui, né? Que é a mesma corrente I1, porque eu só tenho o curto aqui, a corrente I1 está passando pelo curto. Então é meu próprio IN. Então quem é a minha corrente de Norton é o I1.
de norte é menos 0,63. Mesmo valor de I1. E aí já tem o meu circuito, ó. Então, lembrando aqui, ó, que essa é a carga. Aqui tem o A, ó, aqui em cima, ó, A, e aqui o B. Então, eu vou repetir a carga aqui, ó. Aqui o ponto A, então eu tenho a resistência, tem essa fonte aqui, ó. Aqui o ponto B. E agora eu vou colocar o meu equivalente de Norton. O equivalente de Norton é uma resistência em paralelo com a fonte de corrente. A fonte de corrente, ó, deu negativa, não foi? Corrente de Norton. Então eu posso manter a seta para cima e botar o valor negativo, ó. Ou eu posso fazer esse sinal negativo, inverter a seta e deixar positivo. Eu vou fazer isso, acho que fica mais bonito, né? Então eu vou botar a seta para baixo, porque o negativo diz que é o inverso, e deixo o número positivo. Aí essa resistência bem aqui, ó, 7,2. Essa resistência aqui era o 22. E a fonte de tensão é de 5 volts. E aí a gente acabou o equivalente de Norton para esse circuito. Então, esse meu circuito todinho, grandão aqui, ó, eu posso substituir por esse pequeno aqui, com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Se eu quisesse transformar esse equivalente de Norton no equivalente de Thevenin, aí ficaria a mesma coisa, a carga, né, não mudaria, ó, 5 volts, 22 ohms, aqui A, aqui B. E aí o Thevenin é uma fonte de tensão, né, em série com uma resistência. Qual é a resistência? 7,2. Não muda, né? O R de Thevenin é o mesmo Norton. E qual seria a tensão da fonte, o V de Thevenin? Eu posso calcular o V de Thevenin como sendo R Norton e Norton. Lei de Ohm, né? Lembra? Então, quem é o R Norton? O R Norton, 7,2, vezes o I Norton, 0,63333, que é uma dízima, né? Ou seja, seria um V de Thevenin aqui, ó, de 4,56 volts. Então, aqui é o Norton. E aqui o Thevenin, do mesmo circuito. Tá aí. Então, esse aí é bem diferente também, né? Ó, lá na lista lá tem a questão pede para considerar uma parte do circuito como a carga, né? Uma fonte de corrente. Você faz a mesma coisa. Ó, uma carga se é uma carga, você tira do circuito para calcular o equivalente, que foi o que eu fiz aqui, né? Ó, isso aqui saiu do circuito. Era a carga, então eu tive que tirar isso do circuito. E aí segue normal, sem essa carga, sem essa carga que pode ser qualquer coisa. A carga pode ser até um pedaço maior do circuito, tá? Ela pode ser uma parte grande do circuito, se eu quiser considerar a carga. Eu posso considerar uma malha como sendo uma carga, uma malha todinha. Ou seja, eu posso considerar qualquer coisa como sendo a carga. E esse qualquer coisa eu tenho que retirar do circuito quando eu for trabalhar o Thevenin ou Norton, tá bom? Vamos para a próxima. Bom, onde máxima potência? Vamos aqui para 3. Questão 3. Ó. Então, teorema da máxima transferência de potência, né? Letra A. Calcule o valor de R para que RL seja igual a R de Thevenin. E letra B. Qual a potência máxima
dissipada em RL. Então, ó, quando ele faz isso aqui, ó, quando ele diz que quer que o RL seja igual ao R de TV, não é que ele está trabalhando com a máxima potência, né? Quando eu boto a resistência da carga, né, que é o R load, igual ao R de TV, não, eu já sei que eu vou estar trabalhando com circuito de máxima potência. Vamos só desenhar o circuito aqui. Então eu tenho esse resistor aqui, outro resistor. Aqui RL, ó, igual a 50 ohms. Aqui é 20 ohms. Aqui é 600 ohms. Aqui é um valor R desconhecido. E aqui é 25 volts. Então ele pede o seguinte, ó, calcule o valor da resistência R para que RL, que é esse RL aqui, ó, seja igual ao R de Thevenin. Então o RL eu sei que é 50. E ele quer que o RL seja igual ao R de Thevenin. Então eu vou precisar calcular o R de Thevenin para verificar essa igualdade, né? Então no R de Thevenin, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o circuito sem a carga, né? E vou zerar a fonte. A fonte de tensão, quando a gente zera, vira um curto, né? Então, se eu considerar esse ponto como A e esse como B, ó, quem vai ser o meu R de Thevenin? Observe, ó, o meu R de Thevenin é o 20 que está em série com esse paralelo aqui, ó. Como é que eu enxergo isso, né? Só esse aqui é B, então aqui é B e aqui também é B. Esse aqui é A, então aqui tem que ser C, ó. Então 600 ohms está entre B e C. O R está entre B e C também. E o 20 está entre A e C. Então 20 está em série com esse paralelo. E vai ser o R de Thevenin? Vai ser 20 mais o paralelo entre 600 e R. Então eu vou fazer bem aqui, pessoal, para cá. Então R de Thevenin vai ser, ó, 20 mais o paralelo entre 600 e R é o produto pela soma. 600R, né, que é o produto, sobre 600 mais R. Se eu quiser resolver essa soma, ó, como é que eu faço, né? Quando eu tenho, por exemplo, 1 mais 2 terços, esse 3 multiplica 1, soma com 2, né? Aí isso aqui vai me dar, ó, 3, né? Vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5 aqui, ó. E eu repito o denominador. 5 terços. Da mesma forma, eu posso fazer assim aqui, ó. Então vai ficar como aqui? 600 mais R vezes 20 mais 600R. Então vai ficar assim, ó. 20, né, vezes 600 mais R mais 600R, tudo isso dividido pelo 600 mais R, né? Eu peguei isso vezes o 20, está aqui, ó, mais o 600, está aqui, dividido por esse denominador. Ok, vamos fazer essa conta aí. 20 vezes 600, 2 vezes 6 dá 12, e eu tenho 1, 2, opa, é assim que eu deleto sem querer, ó. 1, 2, 3 zeros, né? 1, 2, 3 zeros. Agora o 20 vezes o R. 20R mais 600R dividido por 600 mais R.
Aqui, ó, 600R mais 20R dá 620R. Então, é 12.000 mais 620R dividido por 600 mais R. Esse é o R de TVNAM. Agora eu vou calcular o V de TVNAM, porque ele está me pedindo para eu calcular a máxima potência, eu tenho que ter o V de TVNAM também. Então, como é que é o V de TVNAM? Para o V de TVNAM, eu vou calcular a tensão de circuito aberto. Então, eu vou abrir aqui a carga, né? Ó, e a minha tensão de TVNAM é essa aqui, ó. Tensão de circuito aberto. Quem é essa tensão de circuito aberto? O circuito está aberto, né? Tem corrente aqui? Não tem, é zero. Por quê? Porque está aberto o circuito, não passa corrente. Então, na verdade, eu só tenho esse circuito da esquerda aqui que está circulando uma corrente I nele. É um circuito série, né? Então, quem é a minha corrente? Eu posso fazer, ó, quem vai ser o meu V de TVNAM? Né? Se o circuito aqui está aberto, a corrente é zero. Então, esse ponto A é esse mesmo ponto A, bem aqui, ó. Porque aqui o resistor é só um fio. Não tem queda de tensão nele porque a corrente é zero. E esse B aqui de baixo é esse B bem aqui, ó. Então, eu posso dizer que meu V de TVNAM é a tensão sobre o resistor R também. E aí eu posso fazer divisor de tensão nesse circuito aqui, ó. Né? Que é um circuito série, simples. Então, quem vai ser o V de TVNAM? Se é a tensão na resistência R, então, divisor de tensão, ó, vai ficar o numerador R sobre o denominador é a soma, né? Ó, 600 mais R, vezes a tensão total, que é 25. Então, aqui, ó, vai dar 25R sobre 600 mais R. Então, esse é o V de TVNAM. Ele diz, ó, que quer que eu calcule o valor do R para o RL ser igual ao R de TVNAM. Então, meu R de TVNAM, que é isso aqui, ó, tem que ser igual ao RL, né? Ou seja, essa conta aqui tem que ser igual a 50, porque o meu RL é 50. Então, eu posso encontrar o R a partir dessa última igualdade, ó. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Vamos trazer isso para cá, né? Vou trazer bem para cá, ó. 12.000 mais 620R sobre 600 mais R é igual a 50. Então, isso aqui vai multiplicando para lá, ó. Eu vou ficar com 12.000 mais 620 R é igual a 50 vezes 600, né? 5 vezes 6 dá 30. Sobraram quantos zeros? 1, 2, 3 zeros, né? Então, é 30 e os 3 zeros que sobraram. 30.000. Aí o R vezes o 50 vai me dar 50R. Mais 50R. Ok, aí ó, eu vou passar o que é R para o lado de lá e o que é número para o lado de cá. Então vai ficar ó, 620R menos 50R é igual a 30.000 menos 12.000. 620 menos 50 dá 570, né? 570, 80, 90, 600, exatamente, 570R. 30.000 menos 12.000 vai me dar 18.000, né? Isso. Então, meu R vai dar 18.000 dividido por 570. E aí eu descubro o valor do R que ele quer, ó, a letra A, né? Quanto é que é 18.000 dividido por 570? 31,58, né? Se eu arredondar esse 8 aqui. 31,58
ohms. Esse é o valor do R da letra A que ele pediu. E a letra B, qual a potência máxima dissipada em RL? Potência máxima na letra B, lá da nossa dedução de potência máxima, é V de Tvenan ao quadrado sobre 4R de Tvenan. O meu R de Tvenan, eu já sei que é 50, né? Ele já deu, ele quer que o RL seja igual ao R de Tvenan, que é 50. Então, meu R de Tvenan eu já tenho. Eu preciso o quê? Do V de Tvenan, né? Meu V de Tvenan está aqui ele, ó. Bem aqui, ó. É isso aqui, ó. Onde eu comecei a calcular ele, ó. Então, meu V de Tvenan, eu vou fazer bem aqui, ó. Ele é 25 vezes o R que eu acabei de encontrar, né? 31,58 dividido por 600 mais R, dividido por 600 mais 31,58. Quanto é que vai dar essa conta aí do V de Tvenan? Vamos fazer. Então, ó, deixa eu deletar aqui, ó. 25, 31,58. Aí eu vou multiplicar esses dois números. É o numerador da minha conta. O denominador é 631,58 e eu vou somar esses dois, ó. Então é esse numerador 789 e o denominador 631,58. Quando eu dividir, eu vou ter o V de Tvenan, que deu 1,25 volts. E aí a minha potência máxima ficou fácil de calcular, né? É o V de Tvenan, que é 1,25 ao quadrado sobre 4. O R de Tvenan, que a gente já foi dado na questão, que é o próprio RL, que é 50. 4 vezes 50. Então, minha potência máxima, que é a letra B, vai 1,25 ao quadrado, dividido por 4, dividido por 50. Então, vai dar, ó, a minha potência máxima, 7,81 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 7,81 mili, né? Que é vezes 10 a menos 3, watts, que é potência. E a gente terminou essa questão de potência máxima, né? Dissipada em RL. Só que agora ele deu uma resistência como incógnita, mas observe que eu fiz o mesmo passo para calcular o R de Tvenan e o V de Tvenan, foi a mesma sequência. Só que eu tive que trabalhar com literais, né? Até enquanto eu não descobri o valor do R, eu tive que carregar o R nas contas, ó. Tanto para o R de Tvenan, eu carreguei o R nas contas, quanto para o V de Tvenan, eu carreguei o R na conta. Até eu encontrar o valor dele, né? A gente encontrou aqui. Beleza, pessoal? Então a gente fez aí uma de cada teorema, né? Uma de Norton, uma de Thevenin, uma de máxima potência. Deixa eu pegar outra questão para a gente fazer. Tá chovendo aqui, ó. Vamos fazer essa aqui, seria qual? Deixa eu ver. Então o objetivo é a gente treinar, né? Vocês irem acompanhando aí questões diferentes sendo resolvidas, né? Essas resoluções podem ajudar em uma outra questão lá que vocês precisam fazer do trabalho da V2, né? Essa quarta diz o seguinte: observe o circuito. Encontre dois pontos. A. O equivalente de Thevenin
Tevenan. Externo ARL. E letra B, calcule. Vai estar uma chuva bonita aqui, viu? VAB para RL igual a 20 ohms. Aí o circuito, né? O circuito eu vou fazer bem aqui, ó. Então tem um resistor aqui de 24. Eu dou maior valor chuva. Principalmente à noite. Aqui é uma fonte de corrente. Eu ainda vou comprar um daquele negócio que faz barulho, que é tipo um aquário, né? Mas não é um aquário, é como se fosse um... É uma esculturazinha que tem água que fica caindo. Para botar no meu quarto, só para ficar ouvindo o barulho da água. É muito relaxante, sabe? Bom, 0,2 aqui, essa fonte de corrente, ó. Aqui é o RL que ele fala. Esse ponto aqui é o ponto A, esse ponto aqui embaixo é o ponto B. Esse resistor de cima é de 16 ohms. Essa fonte de tensão, 2,4 volts. E pronto. Aí o que ele quer? O equivalente de Thevenin externo a RL. Então, se é externo a RL, eu tenho que tirar ele fora, né? Ó. Tenho que tirar o RL. Desconectei o RL, fiquei com esse circuito aí. Aí o que eu posso fazer, né? Eu preciso primeiro calcular o R de Thevenin. Então, eu vou copiar aqui esse circuito, vou zerar as fontes, para a gente ver como é que vai ficar aqui, ó. Então, zerar uma fonte de corrente é colocar 0 amperes nela. 0 amperes é um circuito aberto, né? Que é 0,2 amperes, tá? 0,2 amperes. Então, circuito aberto, né? Fonte de corrente. Aqui eu quero calcular o R de Thevenin. O R de Thevenin é o R visto aqui, ó, dos pontos A e B que eu tirei a carga, né? Então, é dos pontos de onde eu tirei a carga, ó. E essa fonte de tensão aqui, ó, vira um curto. Então, quem é o meu R de Thevenin aí, pessoal? Tá bem fácil, tá bem simples, ó. Meu R de Thevenin aqui, ó. Eu não, olha, observe aqui do A para o B, ó. Eu tenho esse resistor e depois desse resistor, ó, eu tenho um curto aqui. Quando eu tenho um curto aqui, ó, esse meu resistor cai fora. E o meu resistor de Thevenin vai ser só o 16 ohms. Esse resistor de 24 está curto-circuitado. Aí eu tenho, ó, o R de Thevenin. Aí vamos agora para o V de Thevenin, né? Deixa eu copiar de novo aqui o circuito. Maria, o que foi que eu fiz aqui? Ah, pronto, voltou. Aqui. Aqui, ó. Então a gente tem o seguinte. Nós temos aqui, ó, calcular agora o V de Thevenin. O V de Thevenin é a tensão de circuito aberto, né? Daqui para cá.
E aí eu posso fazer como, hein? Posso fazer assim, ó. Aqui está aberto, não está? Entre A e B. Então essa malha aqui, ó, não existe, né? Essa malha aqui, porque está aberto o circuito. Então eu só tenho essa malha aqui e essa aqui. Posso fazer aí por malhas, né? Se eu quiser. Vamos fazer por malhas. Então por malhas eu vou ter aqui I1, aqui, ó, I2. E aí vai ficar assim, ó. Quero resolver o circuito lá, porque eu quero achar o V de TVNAN. Lembra que para eu achar se eu resolver o circuito ou por nós ou por malhas, após essa resolução eu consigo qualquer grandeza do circuito, corrente, tensão ou potência. Então, como eu quero V de TVNAN, não está tão fácil de ver o valor dele aqui, eu vou resolver esse circuito, que aí eu acho as correntes e eu tenho qualquer outra grandeza do circuito, né? Tá certo? Então vamos aqui por malhas, eu tenho duas malhas, vai ser 2 por 2. Resistência da malha 1. Eu tenho só o 24, né? Aqui. 24. Resistência entre malha 1 e 2. 0, né? Resistência entre a malha 2 e 1, 0. Resistência da malha 2, 16. Isso vezes I1 e 2 vai me dar, ó. Aí, por malhas, né? RI igual a V. Então, eu preciso das fontes de tensão aqui, ó. Né? Na malha 1, se eu seguir a corrente I1, eu vou ter seguindo o sentido da corrente 1, eu vou ter uma queda do mais para o menos, de 2,4 volts. Então, do mais para o menos, né, em 2,4 volts, é uma queda de 2,4. Já na malha 2, ó, eu vou percorrer a malha assim, né, ó. Eu tenho uma fonte de corrente. A gente sabe que em fontes, a corrente sai do mais, né? Então, o mais é do lado direito, logo o menos é do lado esquerdo. Como eu não sei a tensão dessa fonte de corrente, eu chamo de Vx. Então, se eu for seguir aqui, ó, o sentido da corrente, né, ó, I2, eu vou estar indo do mais, ó, para o menos dessa fonte que a tensão dela é Vx. Então, é menos Vx, né? É uma queda do mais para o menos. Então, menos Vx. Bom, mas eu não tenho outro Vx para somar as linhas, né? Então, o que eu tenho que fazer com essa linha do Vx? Eu tenho que trocar ela. Vou trocar por qual? Eu tenho que ir lá em Vx, procurar uma equação de corrente lá. Né? Porque as minhas incógnitas aqui, ó, I1 e I2 são correntes. Então, se eu tenho que trocar uma equação, essa equação tem que ser em função de correntes, né? Aqui, menos 2,4. Então, vamos lá no Vx. Qual é a equação de corrente que eu tenho aqui, ó? A minha corrente para a direita é 0,2 amperes. E a minha corrente no outro sentido oposto é I2. Então, eu posso dizer que o meu I2 é menos 0,2 amperes, né? Elas estão em sentidos opostos. Menos 0,2 amperes. Ok, então, ó, eu tenho dessa equação auxiliar. Professor, por que o senhor não subtraiu pela corrente aqui de baixo? Porque não tem corrente embaixo, está aberto, né? Essa malha aqui de baixo não existe. Então, a corrente I2 tem que ser exatamente o negativo de 0,2. É a única corrente que está nessa malha. Então, eu tenho, nessa equação que eu obtive, eu tenho 0 e 1. 1 e 2 é igual a menos 0,2. E aí eu posso resolver, né? Ó. 24 e 1 é menos 2,4, né? Ó. E 1 e 2 é menos 0,2, né? Então, ó, se eu for ler essa equação, fica 24 vezes I1 mais 0 vezes I2 é igual a menos 2,4. 24
I1 mais 0,2 é igual a menos 2,4. É a equação de cima. Essa que eu acabei de fazer. Aí eu consigo achar o valor de I1. Então, aqui dá 0, né? Meu I1 é 2,4 dividido por... menos 2,4 dividido por 24. Né? Aqui vai dar, ó, negativo, né? 2,4 por 24 vai dar a mesma coisa que eu ter, ó. Eu posso fazer assim, ó. Multiplicar e dividir por 10, né? Então fica, ó, 24 se eu multiplicar por 10. E se eu dividir por 10 vai dar 240, né? Então 24 vezes 240 é como se eu tivesse um fator de 10 aqui, né? Ó. Então vai dar menos 0,1, que é 1 sobre 10, né? Menos 0,1 amperes. E o I2, ó. Vamos ler essa linha de baixo. 0 e 1 mais 1 e 2 tem que ser menos 0,2. Essa é a equação que está aí na segunda equação. Então é 0 e 1 mais I2, que é aquela equação que eu tinha acabado de encontrar, né? É igual a menos 0,2 amperes. Então, I2, né, é menos 0,2 amperes, que é 0, né? Ok, então vamos faltar achar o que agora? O V de Thevenin. Vamos voltar a olhar para o circuito e vamos achar o V de Thevenin. Aqui, vamos olhar com cuidado aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, observe, ó, meu V de Thevenin é essa tensão bem aqui, ó. V de Thevenin, tá aqui ela, ó. É a tensão de A para B, né? Então, ó, essa tensão V vai ser essa tensão aqui, ó, mais essa tensão aqui, ó, a tensão dessa fonte de corrente. Concorda? Por quê? Porque é como se eu tivesse o seguinte, ó, eu vou colocar o ponto A aqui, o ponto B aqui embaixo, ó. O que que eu tenho entre A e B? Eu vou puxar daquele circuito só o que eu tenho entre A e B. Tenho isso aqui, ó. Tem essa fonte aqui, ó, que é 2,4, né? Aí eu tenho aqui, ó, tem uma fonte de corrente aqui nessa direção. Então, o mais aqui e o menos aqui, né? Aqui era o meu Vx, né? Ó. Concorda? Então, quem é a tensão de A para B? É como se eu tivesse duas baterias aí em série, ó. É como se fosse uma bateria, né? O mais e o menos dela, ó. Aí eu preciso da fonte Vx. E aí eu tenho aqui o ponto B. Observe que o A e o B é como se eu tivesse duas fontes em série, né? E aí a tensão total, que é a tensão A e B, que é o V de Thevenin, vai ser Vx mais 2,4. Então, para eu achar o V de Thevenin, é só eu achar quem é o Vx, né? Observe aqui, ó, o meu Vx, né? Tá aqui, ó, entre esses dois pontos, ó. Aqui e aqui, né? Mas observe aqui, ó, que esse Vx também está em cima dessa resistência de 16 ohms. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui, ó. O meu I2 vai fazer o quê? Vai causar uma queda de tensão nesse resistor aqui, ó. Então a queda de tensão que o I2 vai provocar no resistor de 16 é essa. E essa resistência está exatamente em paralelo com essa fonte de corrente, ó. Só que a fonte de corrente tem a polaridade oposta, tá vendo, ó? Se você observar aqui, ó,
a polaridade da fonte de corrente está oposta da polaridade da resistência de 16 ohms. Então, se eu calcular a tensão na resistência de 16, a tensão Vx vai ser a mesma coisa com sinal trocado. Dá para enxergar isso agora, com esse destaque que eu estou dando? Então, basta eu calcular a tensão na resistência de 16. E quem vai ser a tensão na resistência de 16, que é o Vx? A tensão na resistência de 16. Quem vai ser? É o I2 vezes 16, né? É o R vezes I2. Ou seja, é 16 vezes quem é o meu I2? O I2 a gente achou é menos 0,2. Menos 0,2. Então, ó, 16 vezes menos 0,2 menos 3,2. Então, a gente acabou de ver lá do desenho que a minha tensão de Thevenin, desculpa, que a minha tensão Vx, né, é o oposto dessa tensão de 16. Então, se a tensão no resistor de 16 deu menos 3,2, o Vx dá mais 3,2 volts. E aí o meu V de Thevenin vai ficar 3,2 mais 2,4. Então, o meu V de Thevenin vai dar 5,6 volts. Quer dizer, é um circuito simples, mas essa análisezinha aqui, ó, se você não fizer direitinho, você pode pegar o Vx com sinal trocado e na hora que calcular o V de Thevenin aqui não ia bater, né? Ok, então eu fiz o V de Thevenin e fiz o R de Thevenin, né? Tá aqui o R de Thevenin, tá aqui o V de Thevenin. O que que ele quer mais, além disso, além do equivalente de Thevenin? Ele quer o VAB para uma carga de 20. Então eu vou agora, ó, fazer o Thevenin, tá aqui ele, ó, e vou acrescentar a carga de 20. Aqui é o V de Thevenin, o R de Thevenin é 16. E agora eu vou acrescentar a carga de 20 que ele pediu. E o que que ele quer com essa carga de 20? Calcular o VAB, né? Então ele quer a tensão quando eu insiro a carga de 20. O VAB aqui. Posso fazer por divisor de tensão. Então se eu quero a tensão sobre o resistor de 20, então essa tensão, que é o VAB, vai ser o 20, né, sobre a resistência total, né, o divisor de tensão, 36, vezes a tensão da fonte, 5,6. Então o VAB que ele pede aí na questão na letra B é justamente 20 vezes 5,6 dividido por 36. 3,1 volts, 3,11 volts. Então tá aí, ó. O V de Thevenin, o R de Thevenin e o VAB para essa carga que ele pediu. 3,1 volts. Ok. O Ítalo comentou aqui. Ítalo, você está com o microfone? É que eu não entendi. Você colocou aqui, é uma fonte, né? Em algum momento aqui da nossa explicação. Ó. Aí, mas eu só pude ver agora. Se tu puder Não, dizer onde. Oi? não é uma fonte que o senhor quer comprar para deixar no quarto, que eu tava falando. Ah, sim. Você que era a fonte aqui de corrente, tensão, essas coisas. É a fontezinha, é tipo uma fonte que o pessoal chama, né? Que É. tem aqueles. Às vezes tem umas linhas nylon assim que caem umas gotinhas, né? Tem um negócio que move uma rodinha e tal. O legal é só o barulhinho da água, sabe? Mas é fonte que o pessoal chama isso, né? É. Ah, eu não tava lembrando, não. Mas é bem salgadinha as fontes, viu? Essa fonte é bem salgadinho. Mas é bom esse barulhinho de água. Quando eu virava à noite, né, estudando, às vezes pelo computador, aí eu tinha uma proteção de tela que era um aquário, sabe? Eu nem lembro o nome.
não lembro o nome é um programinha que é uma proteção de tela, que é um aquário. Então, quando o meu computador ficava sem atividade, aí ele botava os peixinhos e fazia o barulho da água. Eu achava bom que era como se fosse essa fonte, sabe? Só que eu não durmo mais com o computador ligado, aí não dá para fazer isso, né? Mas relaxa. Mas é bom demais. Vamos fazer mais uma para a gente finalizar. Tem uns 10 minutinhos aí, né? O que faltou aqui para a gente fazer? Pronto, tem essa aqui, ó, a última. Acho que dá tempo. Se não der, a gente indica pelo menos a maior parte. Essa é a questão de número 5, né? Questão 5. Calcule o equivalente de Norton, né? Para esse circuito abaixo, ó. Vou botar aqui do lado o circuito. Então tem essa resistência, essa outra aqui, letra A. Aqui o B. Aí tem uma fonte de corrente aqui, ó. Aqui tem outra fonte de corrente. Essa aqui é de 3 miliamperes. Essa aqui de 5 miliamperes. Aqui 20K. 25K. Pessoal, sempre que vocês estiverem tentando calcular uma corrente de Norton ou uma tensão de Thevenin, que é de circuito aberto, e essa tensão não der para visualizar ela fácil, aí você tem que resolver o circuito, tá? Então, aquelas nossas técnicas de resolução de circuito, elas são úteis para essas questões de Thevenin e Norton. É como se a matéria fosse acumulando, né? Na V1 bastava só resolver. Agora, aquilo que a gente fez na V1 como objetivo, né? Que é resolver a questão, agora o objetivo não é mais resolver a questão, é aplicar os teoremas, né? E aí eu preciso daquela matéria da V1 como um passo intermediário para encontrar o I de Norton, o V de Thevenin, algum Vx, né? Bom, então, equivalente de Norton externo a essa resistência RL aqui, ó, ele não dá o valor de RL, tá? Ele não dá esse valor de RL. Então, ele quer o equivalente de Norton. Se eu quiser calcular o R de Norton, a primeira coisa que eu faço é abrir o circuito. Então, eu vou abrir o circuito aqui, o RL caiu fora aqui, né? E aí, ó, se eu zerar as fontes, fonte de corrente abre o circuito, né? Então, se eu zerar essa fonte e eu zerar essa fonte, né? Todo mundo concorda que a resistência aqui vai ficar, como aqui está aberto, ó, e aqui também está aberto, a resistência que vai ficar o 15, o 25 e o 20K, tudo em série, né? Concorda? Tá simples aqui o R de Norton nessa questão, ó. Então, eu vou voltar aqui o circuito, porque ficou simples aí, né? Então, meu R de Norton, ó, tá claro aí que vai ser o 15K mais 25K. Professor, por quê? Porque as fontes de corrente, elas abrem, né? Quando eu vou calcular o equivalente, a resistência equivalente de Norton ou de Thevenin. Se elas abrem, elas caem fora do circuito, e fica só os 3 resistores em série. Então, 15 mais 25 mais 20K. Que vai dar 20 mais 25, 45, mais 5, 50, mais 10, 60K. É a resistência de Norton. E agora eu quero calcular o I de Norton. Então, para eu calcular o I de Norton, eu vou ter que passar um curto aqui, né? Ó. E essa corrente aqui é o I de Norton. Aí eu posso fazer por malha ou por nó. Vamos fazer por nó, que a gente não fez nada por nó ainda, né? Vamos lá, ó. Por nó. Por nó é importante você escolher bem os nós, sabe? Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu escolheria de nó, né? De referência. Eu escolheria esse aqui, ó. Para quê?
para ficar o meu V1 e meu V2 lá em cima. Então, eu botaria a referência aqui, ó, que é o 0 volts, né? E aí aqui, ó, eu teria o meu V1. E aqui, ó, eu teria o V2, né? Só que como o id norte está curto-circuitando aqui, então tudo isso aqui é V2, ó, que é o mesmo fio, né? Então, meu V2 vai ficar aqui, ó. Então, V1 e V2. Aqui é 0, então acabou os meus nós. Eu tenho 2 nós só. Então, para fazer por nós, a matriz que a gente monta é GV igual a AI. Então, se eu tenho 2 nós, a minha matriz G vai ser 2 por 2. Então, vamos lá, ó. Primeiro elemento, G11, soma das condutâncias ligadas no nó 1. No nó 1 eu tenho essa de 25 e tenho essa de 15. Então vai ficar, ó, 1 sobre 25K mais 1 sobre 15K. Aqui, ó, G12, condutâncias ligadas entre o nó 1 e o nó 2. Quem é essa aqui, ó? 15K, né? Aqui é K, tá, pessoal? Hoje eu tô bem relapso nas coisas, tá? Aqui é um K, ó. Então, só tenho essa entre o nó 1 e o nó 2. Então, quando vem para cá, né, como não é a condutância própria, é a mútua, então a gente bota 1 sobre, menos 1 sobre 15K. Eu acho que eu falei muito alto agora. Bem aqui, é G21, que é o mesmo G12. Então, aqui é menos 1 sobre 15K. E aqui, ó, é o G22. Então, G22 é as condutâncias ligadas no nó 2. Então, eu tenho o 15K e tenho o 20K ligadas aí no nó 2, né? Então, vai ficar, ó, 1 sobre 15K mais 1 sobre 20K. Isso vezes V1 e V2. E agora as fontes de corrente, né? Então, ó, fonte de corrente ligada no nó 1 eu tenho essa. É 3 miliamperes entrando, né? Então, no V1 é 3 miliamperes positivo. E no nó 2? No nó 2 eu tenho só essa fonte aqui, ó. No nó 2, de corrente também, ó. Que é de 5 mili. Então, positivo, porque a corrente também está entrando no nó 2, né? Então, 5 mili. Se eu for fazer essas contas aí, ó, como é que ficaria? Vou fazer algumas aqui só para a gente mostrar, né? Então, essa primeira aqui, ó, 1 sobre 25K mais 1 sobre 15K. Como é que eu faria? Eu faria assim, ó, 25 vezes 10 a terceira, que é o 25K, né? Ó, só que é 1 sobre, né? Então, eu apertaria aqui, ó, 1 sobre. Aí, só que eu tenho que somar com 1 sobre 15K. Então, eu botaria 15 vezes 10 a terceira, que é 15K. 15K. 1 sobre também, ó. Então, eu calculei os dois 1 sobre e agora eu tenho que somar eles, ó. Então, dá 1,06 dízima, né? Vezes 10 a menos 4. Ficaria. Primeiro elemento, 1,06. 0,6 dízima, né? Ó, vezes 10 a menos 4. É o meu primeiro elemento. Agora o segundo, ó, menos 1 sobre 15K. Do mesmo jeito, né? Ó, 15 vezes 10 a terceira. 1 sobre, só que ele quer negativo, né? Então é menos 6,6 dízima, né? Menos 6,6 dízima vezes 10 a menos 5. Aqui embaixo a mesma coisa, né? Ó, menos 6,6 dízima vezes 10 a menos 5. E o último elemento é 1 sobre 15K. Então é 15 vezes 10 a terceira, 1 sobre. E aqui, ó, 20K, né? Também somado, né?
Então, 20 vezes 10 a terceira, 1 sobre, e aí eu somo. Vai dar 1,16 dízima vezes 10 a menos 4. 1,16 dízima no 6 vezes 10 a menos 4. Isso vezes V1, V2, vai me dar o 3 mili, 5 mili. Muito bem, então falta só resolver isso aí, ó. Agora é só dar a entrada desses valores, ó, como é que eu daria, ó, só para vocês verem, ó. Tá chegando no finalzinho, né? Então, primeiro elemento, 1,06, ó, 1,06, que é dízima, ó, boto bastante 6 aqui, vezes 10, aí entrou o E, né, vezes 10, a quarta negativo, ó, vezes 10 a menos 4. Esse é o meu primeiro elemento, ó, dou Enter. Segundo elemento, menos 6,6 dízima, então 6,6, só que é negativo, né, então eu boto menos 6,6, e o 6 é dízima, né? Tem que botar vários 6, ó. Menos 6,6 vezes 10 a menos 5, né? 5 negativo. Menos 6,6 dízima vezes 10 a menos 5. Dou Enter. Meu próximo elemento, 3 mili, né? 3 vezes 10 a 3 negativo. 3 vezes 10 a menos 3, ó. Terminei a primeira linha, seta para baixo. Segunda linha, menos 6,6 dízima, ó. 6,6 dízima, negativo, né? Aperto menos aqui, vezes 10 a 5 negativo. Ó. Então é menos 6,6 dízima vezes 10 a menos 5, dou Enter. Próximo elemento, 1,16, a dízima é no 6, vezes 10 a 4 negativo. 1,166 vezes 10 a menos 4, dou Enter. E o último é o 5 vezes 10 a 3 negativo, 5 mili. Terminei de entrar o sistema, dou Enter. Aí, ó, MTH, MAT, FACT, REF. Aí me dá, ó, V1 é 85,42, V1 85,42 volts. E o V2 já me deu, V2 deu 91,67, eu vou arredondar, 91,67 volts. Ok, muito bem, só que aí o que eu preciso do equivalente de Norton, né? Eu tenho o R Norton, eu preciso do I de Norton. Então quem é o I de Norton? Essa corrente bem aqui, ó. Concorda que essa corrente bem aqui é a mesma que está passando sobre o 15K? É a mesma, ó. Vem essa corrente do 15K e desce aqui, por aqui. Então o meu I Norton é a corrente no resistor de 15K. E quem é o I Norton? Vai ser a tensão no resistor de 15K. Pessoal, falta só essa conta. Dividido pela resistência de 15K, né? Dividido pela resistência de 15K. Quem é a tensão no de 15K? É V1 menos V2, ó. É a DDP em cima do 15K. É V1 menos V2, ó. A DDP no 15K. Então vai ser V1 menos V2 dividido pelo R de 15K, que é 15K. Então vai ficar 85,42 menos 91,67 dividido por 15K. Então meu I de Norton vai dar, fazendo essa conta aí, ó, 85 dividido por 15 dá menos, né, porque o 90 é maior, menos 0,416 miliamperes. Aí terminou. A corrente de Norton deu negativa, então a seta é para baixo, 0,416 mili. A resistência de Norton vai em paralelo, que é 60K. E aí eu coloco a carga RL, que ele não deu o valor. Pronto, aí acabou. Esse é o equivalente de Norton. E a gente terminou por hoje, pessoal.
Então, beleza, né, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí com relação ao trabalho e que eu puder responder sem dar spoiler, vocês têm meu WhatsApp, vocês podem mandar, tá? Se precisar de alguma ajuda, de alguma coisa, sem eu dar spoiler das questões, tá bom? Se vocês tiverem com alguma dúvida muito grande mesmo, tá bom? Porque como o trabalho é a prova, né, eu não posso interferir muito nisso aí, tá bom? Tá certo, professor. Então vamos ficar por aqui. Tchau, tchau, Evelyn. Tchau. Valeu, Boa Natan. noite. Valeu, Arthur, Ítalo, Francisco. Tchau. Tchau, tchau.